Olá, queridas! Hoje eu tenho aqui uma convidada super especial para esse tempo tão gostoso e tão precioso de estudo da palavra, que é o Palavra Ativa. Hoje quem está comigo é uma amiga lá do Espírito Santo, que vai se apresentar para descrever um pouquinho quem ela é, o que ela faz. E eu tenho muito prazer em tê-la, Karine Zanon, aqui, que é uma querida de muitos anos já, né, Karine? São o quê? Que eu saí do Espírito Santo tem 10, que eu fiquei mais 10, quase 15. É mais ou menos É isso. mais ou menos isso. Mas é muito bom, e muito bom, assim, tá vendo todo o desenvolvimento, né, Karine? Assim, não só que você foi tendo, mas como que a gente se conectou até no que a gente está fazendo também. Então, isso é muito Verdade. gostoso. Karine, seja muito bem-vinda e muito obrigado já por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço, é um prazer, uma honra. E eu gosto demais de poder estar dividindo com pessoas tão incríveis assim, como você foi e é na minha vida. E isso é muito gostoso, quando eu me sinto lisonjeada com o convite, sabe? Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Karine Zanon, eu sou psicanalista, eu sou especialista em inteligência emocional. Eu trabalho com treinamentos com programação neurolinguística, com neurosemântica. E, assim, o que eu mais gosto de fazer, que é o que eu acho que é mais legal, assim, do meu currículo, é que tem 14 anos que eu e meu marido, a gente se dedica à nossa família. E a gente começou essa história por conta do nosso casamento, né, ter quase ruído. E daí a gente começou, logo depois que a gente se reestruturou, nós começamos a cuidar de casais. No final do ano passado, nós lançamos o nosso primeiro livro, Casais Inteligentes, Famílias Inabaláveis. Muito legal. E Amei o título. É grandão, mas é é bonito. gostoso, né? É Gostei. grande. Eu sou Cadê dona a dos capa? títulos Deixa eu ver. grandes. Aqui, Ah, ó. muito legal, muito lindo. Não, eu gostei tudo. Achei a capa clean, o título muito bacana, muito bom. Eu sou dona, gente, de um título grande, estou falando. Meus títulos são frases. Mas, enfim, o meu propósito de vida é esse. Sou casada há 22 anos, tenho 2 filhos, 2 adolescentes, um de 14 e outra de 17. Então, tem sido muito gostoso, como tudo que eu trabalho. Eu trabalho hoje com inteligência emocional, com treinamentos de inteligência emocional, e tudo que eu trabalho é impressionante como é que está conectado ao meu propósito maior, que é a família. É impressionante. Eu trabalho em empresas, eu dou treinamentos em empresas, mas lá na empresa eu consegui fazer essa conexão. Então, eu creio que é de Deus esse negócio. Eu tenho certeza, viu? E até porque uma família, uma empresa, né? Eu digo assim, com famílias desestruturadas, não vai produzir, não vai ter o resultado, não vai do que teria se as pessoas estivessem bem. A gente sabe que Deus estabeleceu a família como esse lugar forte, como esse lugar de proteção, de equilíbrio, de cuidado, de suprimento, né? Então, é fantástico, é fundamental isso, né? Em todos os âmbitos, né? Mas hoje a gente vai estar conversando sobre um dos assuntos que você ama, tá? A gente vai estar falando sobre inteligência emocional. E você trouxe para a gente aqui um versículo que a gente vai estar conversando sobre ele, porque a intenção da gente... deixa eu abrir ele aqui primeiro. A intenção da gente estar com esse tempo é exatamente a gente abrir a Bíblia, né, e poder compartilhar a palavra mesmo. Porque às vezes é muito difícil isso, né? Esse compartilhar da palavra. Então, vamos aqui. Cadê o meu screen? Ai, ai, ai. Peraí. E esse é o versículo que a gente vai estar compartilhando hoje, tá? Com você, para que a gente possa estudar um pouquinho, entender um pouquinho a importância, né, dessa... Não é nem dessa chave, né, que Paulo dá quando ele escreve aos Filipenses, né, Karine? Ele dá, na verdade, uma receita para a saúde emocional, né? Eu acho que a gente pode buscar e procurar, e a ciência, e a neurociência, e a neurolinguística, e a psicanálise podem
ter descoberto várias coisas importantes, né? Mas quando a gente volta e olha que a base já estava toda ali, isso é muito gostoso, né? Então, esse é o versículo que a gente vai estar conversando um pouquinho e abrindo para vocês chaves importantes para você desenvolver a sua inteligência emocional. Com você, minha amiga. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Filipenses 4:8. Esse versículo, ele me emociona todas as vezes. E eu não leio ele poucas vezes, não. As pessoas, todas as vezes que a gente vai falar sobre inteligência emocional, é nesse versículo que a gente observa exatamente a receita. A receita de como a gente precisa observar os nossos pensamentos. Porque o que está acontecendo hoje no mundo, né? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, um momento diferente que nós estamos passando, um momento atípico, né? Um momento de pandemia, um momento atípico. Eu costumo dizer que o Brasil é um país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, já dizia o poeta. Mas nós estamos muito suscetíveis, nós estamos muito abertos a tudo que está acontecendo. Primeiro pela estranheza, né, do que de tudo, né? fomos pegos. De tudo. De ter que ficar em casa, de não ter o trabalho, de sair totalmente da rotina, de uma tensão o tempo todo, uma ameaça o tempo todo sobre a vida. Essa exatamente, uma ameaça iminente. Ameaça iminente de tempo todo. Parece assim que, às vezes, eu não sei você, mas às vezes me remete àqueles filmes, sabe? Eu não sei, de vez em quando eu fico até rindo. Onde você vê assim, quem está olhando de fora, quem está assistindo o filme, vê o inimigo se aproximando, mas a pessoa, mas a vítima não percebe e de repente... Faltou ter a música do Hitchcock. Quase, a música do Hitchcock. Então você sai fazer uma compra, às vezes se a sua cabeça não está muito legal, você fala assim, meu Deus, será que o vírus está me seguindo? Então é um negócio muito neuro, é muito louco, né? A gente precisa ter nesse momento, assim, um controle da mente mesmo, né? Absoluto. E assim, o que esse versículo ele me encanta e o que antecede ao Filipenses 4:8 é o 7 que fala, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Então, assim, já deu outra receita aí, né? Que onde que a gente vai buscar paz? A paz verdadeira, né? Então, esse momento que a gente está vivendo, que só está faltando a musiquinha do Hitchcock para a gente ter essa impressão, o nosso pensamento, a nossa mente, ela é muito linda, muito fértil. Ela é toda... Eu costumo chamar que é o nosso Harvard, ela é toda encaixada, ela é toda cheia de meandros, ela é linda. E ela foi feita exatamente para isso, para pensar, para criatividade, para a gente poder, né, criar coisas novas, imaginar, sonhar. E ela é tão legal que a estrutura neuronal de um pensamento, ela é a mesma estrutura se eu estiver lembrando de algo ou se eu estiver sonhando com algo, prospectando algo muito legal. E é aí que eu acho que é a receita linda que acontece aqui. Porque quando nós estamos nesse momento, né, de atividade cerebral, o nosso pensamento está voando, porque a gente está em atividade cerebral. Ontem, uma pessoa fez um comentário que eu achei tão interessante, como pensamentos ruins, eles são como corvos
sobrevoando Uhum. em cima da gente. Aí eu fiquei logo imaginando, porque a minha mente também é criativa. Então, logo imaginei aquele monte de corvo, Vou assim, botar aqui aqueles um corpo bichinhos, para você. Quer ver que você vai adorar? aquele pretinho, assim. Quer ver? Aquela nuvem Nossa, negra, né? aquela nuvem negra que só tá chovendo assim em cima da gente. Olha, quase. Vou ver Exatamente. se consegue aparecer aí para você aqui, ó. Olha aí, Olha exatamente. isso. Só que são Rodeando negros. isso aí. E aqui, a nossa mente criativa é isso. Nós fomos criados para isso. Nós temos lá as nossas pecinhas, né? Cada pecinha que Deus criou foi para fazer a gente criar, né? Viver coisas novas e olhar as belezas, as miudezas das belezas. Se a gente parar para observar a miudeza, É. nossa, eu amo a miudeza, né? Você pega uma florzinha pequenininha, eu adoro ficar olhando Os e eu falo, detalhes, gente, né? A como riqueza de Deus detalhes. foi detalhista, É. sabe? E esse design, né? Esse design criativo de Deus, assim, é fantástico. Então, a gente foi criado para isso. Só que esses corvos, eles também estão rodeando aí os nossos pensamentos. Eles também ficam aqui à nossa volta. E aí, a pessoa falou isso, Karine, os maus pensamentos são como corvos. Mas quem autoriza que eles pousem somos nós. Verdade. É. Metáfora é uma gracinha. Exatamente isso. Os pensamentos nesse momento que a gente está vivendo, as incertezas, o medo de contrair o Covid, o medo que não tem respirador, o medo de morrer asfixiado. A gente começar a pensar nessas coisas, a nossa cabeça vai começar a se ocupar de desespero. E não cabe paz onde tem desespero, não tem paz. Porque onde entrou o desespero, Não tem tomou espaço para conta, né? paz. É. E aí é nesse momento que eu observo essa receita de Paulo, né? Que ele começa a falar tudo que é verdadeiro. Então, a primeira coisa que eu entendo, tudo que é verdadeiro, é a primeira pergunta que eu preciso fazer para os meus pensamentos. Esse verdadeiro é lindo, assim. Então, eu preciso virar para mim, aquele pensamento está me atormentando, eu preciso parar e fazer uma pergunta. Peraí, é verdadeiro? O quanto é verdadeiro? Uhum. Deus colocou na nossa vida, na nossa mente, Deus nos deu isso de presente para a gente poder tomar conta de nós, né? Senão a gente saía se matando, a gente saía andando, se jogando das montanhas, enfim, indo para dentro da boca do leão. Então, o medo é algo nosso e é bom. É Ele é muito bom. protetivo, né? É. Ele é para nossa sobrevivência. Então, quando eu paro e pergunto para mim, será que isso que eu estou sentindo, esse medo, é verdadeiro? Porque se é verdadeiro, eu preciso tomar uma atitude sobre. Então, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, é verdade, Karine, está acontecendo tudo isso, a gente tem que fazer. É verdadeiro no sentido de eu estou passando por isso, eu estou num respirador, eu estou com falta de ar, eu já estou. Não, eu não estou ainda. Então, peraí, o que eu preciso fazer para não chegar nesse ponto? Ou também. O álcool em gel. Verdadeiro, a gente vai observar na nossa circunstância, se aquilo que está vindo aqui na minha mente é verdadeiro. Então, se é por conta do medo, das coisas que estão acontecendo, da pandemia que está acontecendo, a gente começa, já que nós, por alguns segundos, deu uma pirada, né? Começou a pensar, enfim, deu essa desorientada, é a hora que a gente para
e observo o que eu posso fazer para que isso não aconteça. Então, eu tomo uma atitude sobre aquilo que eu pensei. Logo, eu ocupo o espaço. Eu trago paz para aquele espaço. E, na verdade, eu acredito que você traz para você a responsabilidade daquilo que está sobre sua responsabilidade, que está sob seu alcance, né? Sim. Eu acho muito legal isso, porque e a primeira coisa que a gente precisa fazer diante de qualquer medo, né? Ele é real? Ele realmente, ele está aqui agora, né? Ou ele é alguma coisa distante? Porque se ele é alguma coisa distante, dá tempo de eu pensar no que fazer. Se ele é Já real, está acontecendo. se é um cachorro correndo atrás de mim, eu não tenho muito tempo para pensar, eu tenho que subir em cima de alguma coisa. Mas se é algo que eu tenho tempo para planejar, então eu vou parar. Ele é real? Ele é real, ele está aí. Mas ele está às portas? Não, necessariamente, né? Você não tem ninguém muitas vezes infectado em casa, você não convive em hospitais, você tem uma certa proteção. Então, qual o cuidado básico que você deve tomar? Então, esse primeiro momento de avaliar o que é verdadeiro, eu acho que a gente avalia no natural. E também Sim. a gente precisa fazer uma análise naquilo que é espiritual, né? Exatamente. É verdadeiro isso? O que a Bíblia diz a respeito das doenças? O que a Bíblia diz a respeito da enfermidade? O que a Bíblia diz a respeito do que Jesus conquistou para mim? Né? Eu vou me basear em quê? Aí eu vou tomando decisões, né? Isso. Karine, eu vou tomando decisões. Como que eu vou me proteger? É só álcool gel? Não, não é só álcool gel no natural. Eu vou desligar a televisão. São ações práticas em cima de alguma coisa que você olhou e disse, não é verdadeiro? É. O que que na prática eu posso fazer? Eu posso fazer isso. O que que espiritualmente eu posso fazer? Eu posso fazer isso. O que é espiritual vai te dar suporte para o que é natural? Vai me dar suporte para o que é natural. Então, como que eu vou caminhar nisso? São todas pequenas decisões, né, que você tem que fazer em cima de alguma coisa que você avaliou, se é verdadeiro ou se não é, né? Exatamente. E são decisões diárias, porque se a gente precisa tomar decisões. Então, a partir do momento, eu quero estar informado sobre tudo que está acontecendo, eu preciso definir um local para eu poder me informar e ponto. E ponto. Não dá para ficar assistindo todos os jornais. Passar de um canal para o outro, né? Não dá. A mídia estava vivendo, e é bom lembrar isso às pessoas, a gente com o advento aí da TV fechada, e que acabou tendo muitas pessoas tiveram acesso, né, hoje em dia, antigamente era muito caro ter Netflix, tudo. Hoje em dia é muito simples, é muito mais simples. Então, a TV aberta, ela perdeu muito espaço de audiência, enfim. E aí, nesse momento, é a hora que a TV aberta tem para conseguir audiência, e quem mata mais consegue mais audiência. Sim, quem tem mais sangue, né? Quem tem mais sangue, mais... Porque as pessoas querem saber um pouco mais sobre o que está acontecendo. E aí é a hora. Tá vindo aquele pensamento, tá querendo tirar sua paz, está querendo desestruturar. Então, toma decisão. Assiste um noticiário que seja. Você tem necessidade de assistir todos os dias? Se pergunta. Isso me traz aí eu passo para a segunda palavra. Isso me traz uma sensação nobre? Sim. Porque quais são os sentimentos nobres? O medo, ele não é um sentimento nobre. Tanto que a gente não reconhece ele como bom. Sim, não. A gente sabe que ele nos protege. A gente sabe de uma forma consciente, cognitiva. Mas quem gosta de sentir medo? Você não gosta de sentir medo. Você não gosta de sentir tristeza. Então, eu vou dizer que a tristeza é um sentimento nobre? Não. Ela está ali, ela tem uma função, ela também tem uma função de equilibrar a nossa alegria, equilibrar, trazer, porque o nosso cérebro, ele tem um viés cognitivo negativo. A gente vai o cérebro passa o olho assim, tá tudo lindo. Ele bate o olho naquilo que não tá.
É É do aquela história cérebro. do papelzinho, do papel todo branco, com um pontinho. Ele vai. O que você está vendo aqui? O pontinho preto. Não. Entendeu? Aquela É do imensidão de branco, cérebro. né? É do Você olhar para cérebro. o mar, você vai ver, o que você está vendo? Não, nada. Aquele marzão, aquela água maravilhosa. Aí você tem um barquinho lá no final. O Sim, barquinho. É isso. assim O mesmo. nosso cérebro ele faz isso, mas isso também é exercitável. Na A gente verdade, parar para deixa eu ver. contemplar é exercitável. Ah, tudo é exercitável para o cérebro? Ele pode exercitar absolutamente tudo? Tudo, tudo. Eu gosto muito de um versículo, Tanto acho que a para o gente bom, até comentou uma vez, né? Dessas misericórdias do Senhor que renova a cada manhã, né? Então é muito lindo ver que a gente recebe novos neurônios capazes de nos ensinar a pensar da forma é certa lindo. a cada manhã. Então, e eu acho que é esse o ensino, e é esse o exercício, porque é um exercício. Eu acho que o maior exercício que a gente faz é o mental. A gente não sei se a gente pode Exatamente. dizer que o nosso cérebro é um músculo, né? Mas ele é Não, treinável. Ele é ele é treinado. treinável. E aí, então eu preciso treiná-lo a olhar e ver o que é verdadeiro, a ver o que é nobre, a buscar aquilo que é correto. E aí, de qualquer forma, de onde vem esse parâmetro do que é correto ou não? Vem da palavra, né? Exatamente. Se ele é puro. Então, assim, a gente tem chaves tão incríveis para a gente ensinar o nosso cérebro, conduzir o nosso cérebro para o lugar certo, né? Só que, como você muito bem falou, a gente não tem. Ele tem um parâmetro, qual foi o termo que você usou? Ele tem um viés Um viés cognitivo cognitivo negativo. negativo. Ou seja, ele é depressivo, ele é, não é isso? Ele, Ele vai procurar o que está ele vai errado. procurar o que está errado, e eu acho que a gente entra muito nisso, até no que as redes sociais todas se apegam, né? Que é essa coisa do que é negativo também, né? Que é Sim, da morte, que é do acidente, que é da sim. desgraça, que é do que não deu certo, né? Tem uma coisinha aí que a gente precisa. Eu acho que tem uma coisinha muito do mal, né? Talvez dessa nossa estrutura aí de pecado, né? Que contaminou o Exatamente. nosso cérebro e que a gente muitas vezes precisa se esforçar É. para E é um aplaudir o esforço. sucesso do outro, para Isso. gostar daquilo que é bom, né? Isso aí. Mas a notícia boa é que é possível, porque o Sim, nosso cérebro ele é tão treinável que ele gosta de treinar para virar um hábito. sim. Porque vira um hábito, ele gasta menos energia, ele joga lá para o arquivo. Olha que Aí a gente legal. começa a viver no automático. Só que a gente precisa entender que para que tenhamos o hábito, nós precisamos praticar. E aí ele vai, empacota aquilo, coloca no arquivo e vai para automático. Da mesma forma, quando a gente começou a aprender a dirigir. Todo mundo que senta dentro de um carro para pegar o carro pela primeira vez, fala assim, eu não sei como é que eu vou fazer para decorar tanta coisa. Sim, sim, Aperta. Hoje, os carros automáticos, né? Glória a Deus por quem criou os carros automáticos. Mas você ainda aprende a dirigir no mecânico. sim. Aperta a embreagem, passa a primeira e vai soltando a embreagem. Nisso você já tem que estar de cinto, com os Olha. retrovisores regulados. Então, assim, é muita informação. Hoje Sim. já se faz isso, você entra no carro, você coloca o cinto, você vai regulando e vai embora conversando, e passa a primeira, segunda, terceira, vai embora, tá, sabe? Então, a questão é, o cérebro é treinável. A gente só precisa tomar atitude diária, aí é a hora que a gente vai fazendo as escolhas. A atitude diária que a gente toma, a gente está escolhendo melhorar aquilo que Deus já me deu de presente e que eu não Uhum. estou sabendo usar. A verdade é essa. Deus deu de presente, mas eu não estou sabendo usar. Porque olha como é que é poderoso a história do pensamento. Por isso que eu falo assim, vigia o pensamento, vigia o pensamento. Por que é tão poderoso? Porque a primeira coisa que acontece no ser humano é o pensamento. Ninguém sente antes de pensar. Ah, isso é Isso é uma verdade. estrutura também. É. É interessante, né? Isso é uma estrutura. A gente às vezes fala assim, eu falei antes de pensar. Talvez não tenha refletido, É. mas Ou pensar então, estou sentindo uma coisa engraçada, né? é, Às vezes você vê, nossa, estou sentindo uma coisa engraçada, não sei. Você pode voltar, eu falo que você pode colocar lá naquilo que volta do gravador, né?
Aham. Pode voltar e buscar o que que você pensou um pouco antes, né? Isso E aí. é Tá assim, é certeiro. ligado, tá ligado. É, Então, se você cuida do pensamento, lá no final você vai cuidar da verdade que você uhum, está vivendo. alimentando, vivendo. Começa no pensamento, ela vira verdade. Porque o pensamento, ele gera o sentimento. O sentimento, a partir desse sentimento, a gente institui uma verdade, né? Sim. Porque você pensou, sentiu. A partir do momento que você sentiu algo, você tem uma verdade sobre aquele algo. Então, a lógica, ao contrário, também é: se você pensou algo ruim, você sentiu algo ruim, e a verdade naquele momento é que está tudo ruim. Aham. Então, eu preciso tratar aqui do pensamento para que essa minha verdade, para que eu entenda o que está acontecendo. E quando eu falo a verdade, é assim, aquilo que eu estou acreditando agora. Não, é. O mundo está aí, o mundo jaz no maligno, né? As coisas estão acontecendo? Estão acontecendo. Está tudo muito complicado? Está complicado. Mas a palavra fala que Deus me guarda debaixo das asas dele. Como assim que eu vou achar que eu vou ser sugada dali? Aham. Então, assim, a minha verdade tinha que ser essa. Eu ter essa consciência de que eu estou guardada debaixo das asas. Mas se eu não trabalhei aqui o meu pensamento, eu não vou conseguir ter essa verdade. E Não uma adianta, coisa se eu meu li, pensamento aqui não for verdadeiro, a verdade não acontece. e uma coisa que eu li esses dias, eu achei ela tão, eu não sei se eu li ou eu vi, que diz assim, que fala que o nosso corpo, literalmente, ele não sabe se o que eu pensei é verdadeiro ou não. Então ele vai reagir. Ele não sabe, ele é conduzido pelo que eu penso. Então ele vai reagir. Então se eu tenho pensamentos ruins, o meu corpo vai reagir. Se eu tenho pensamentos bons, o meu corpo vai reagir. Mas também eu tenho experimentado muito isso, principalmente nesses dias. Assim, às vezes à noite você dorme bem, eu dormi com algum pensamento, que a gente tem que ter cuidado com o pensamento que a gente dorme também. Mas muitas vezes o ficar na cama mais tempo que a gente tem hoje a possibilidade, Sim. produz sentimentos que não são muito bons, né? Sim. Porque você começa a trazer à memória algumas coisas, ou você começa ali. E hoje foi uma experiência muito interessante. Eu me percebi de manhã deitada para levantar, tensa. Aí eu Uhum. parei e falei assim, não, eu não vou dar de tensão. Aí eu fiquei assim, deitada, dormindo assim, Aham. forçando mesmo. Porque Aham. o reverso disso também é verdadeiro. E é verdade. Porque se você começa realmente a forçar o seu corpo a um sorriso, você não consegue pensar em coisa ruim. Não. É um É exercício igual quando assim. você levanta os olhos. Quando você É, levanta os olhos, levantou os olhos aqui, o globo ocular, você acaba amassando assim a parte da amígdala aqui atrás do cérebro. E aí você faz isso, você não consegue pensar em coisa triste. olha que coisa, olha. Impressionante. É. Olha que Mas assim, legal. é muito legal, porque tem coisas que a gente pode fazer e você induzir, ou quase que você forçar o seu cérebro Isso aí. a pensar. Então, assim, eu tive que fazer hoje pela manhã umas 2 vezes, assim, de parar e forçar, e fiquei, assim, fiquei pensando assim, gente, se meu marido olhar aqui pro lado, ele não vai entender nada. Ele vai dizer, o que que Vai eu tô entender fazendo? Tá nada. rindo, assim, deitada, rindo, pra quê, né? Mas como isso funciona? São detalhes, assim, pequenos que a gente tem que ir aprendendo e tem que se esforçar para isso, né? Você tem Disciplinando, que né, se Adriana? Que é disciplinar. disciplina. Porque é muito fácil você entrar numa questão, no vitimismo, no sofrimento, na Nossa, preocupação, porque é todos natural. é natural. E não é só de agora, é sempre, né? Então, assim, esse exercício de sorrir o máximo que você puder, né? Deitou, vai acordar rindo, deita para dormir, vê se consegue. Até porque é maravilhoso, você vai ficando mais velho, não te deixa com tantas marcas, A né? musculatura A ajuda, com musculatura ajuda. certeza. Mas assim, quando você tem algumas posturas físicas, né? Isso vai refletir Sim. naquilo que você pensa. Então vamos continuar aqui. Então a gente precisa pensar no É que é verdadeiro, no que é nobre, no que é correto. Deixa eu colocar o versículo aqui de novo para a gente compartilhar. E a gente só precisa
a gente só precisa questionar o tempo todo o nosso cérebro. Questionar, se perguntar, isso é verdadeiro? Isso é nobre? Isso me traz sentimentos nobres? Isso é uma conduta correta? Isso é verdadeiramente puro? Quando a gente fala de puro, o que você diria que seria o puro? Então, eu sempre... então, o que acontece? O puro, ele me remete a alvo. Puro, ele me remete a alvo. Ele me remete a alvo, a branco. Alvo de branco, tá. Alvo de claro. De claro. Então, assim, e o puro é o contrário do impuro. E aí, quando a gente fala em impuro, às vezes as pessoas têm a tendência de achar que são muitas questões sexuais, né? O impuro parece que ele está ligado às questões sexuais. E não, ele está interligado. Eu penso que o puro é de pureza, do quanto que aquilo clareia, que aquilo limpa na nossa mente. Talvez então eu tenho essa sensação. Talvez seja aquilo que traz luz, aquilo que sabe, que te ilumina, né? Eu tenho essa sensação, porque toda vez que você está num quarto sombrio, quando você acende uma luz, aquilo clareia. Então, assim, essa pureza é nesse sentido de observar se aquilo está te trazendo algo bom, se aquilo está, de fato, trazendo luz, trazendo aquela clareza no sentido de estar edificando mesmo, né? Porque quantas coisas que não edificam. Então, esse olhar para o nosso pensamento, esse cuidado que a gente pode ter diário para ele a gente vai passando por essas peneiras. E é tanta peneira que ele fala, né? Ele fala do verdadeiro, verdadeiro, porque a minha fala honesto, aí no seu é o puro, né? Deixa eu ver como é que é a sua tradução. Aqui tá tudo que é nobre, o nobre. Puro, o meu é no honesto. Tudo que é correto. O nobre fala da nobreza, o correto é de retidão, o amável tem relacionado ao amor. O que disso, se você apertar, espremer, sai de amor nisso? É linguagem de amor de alguém? Então, assim, quando não é bom, você não consegue espremer aquilo e aquilo sair amor. Não consegue ser excelente. Só de você passar nessa primeira peneira do verdadeiro, depois do nobre... já é muito bom. Já segura ali um monte de coisa. E é isso, assim, é a gente tomar esse cuidado de observar os pensamentos para que... Aí é onde eu gosto de pensar, voltar no versículo 7. Estava voltando A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Porque aí a paz, quando a gente está nessa intenção, nessa conexão da paz, embora o caos esteja estabelecido aí no entorno, a paz que excede o entendimento, que a gente não consegue entender, que é dada pelo Senhor, é ela que vai nos dar essa observância para as peneiras que a gente vai passar no nosso pensamento. E os corvos podem voar à vontade. É você que deixa ele pousar. Eu acho que você linkou esse versículo com mais um, mas acho que a gente não vai conseguir chegar nele, né? Mas aí a gente fala da boa fama do excelente, né? Do pensamento excelente. É excelente o pensamento? É bom? Está te conduzindo ao quê? Ele é digno de louvor? Ou seja, é aquele pensamento que, se tiver uma tela projetora, pode contar? Você pode contar, as pessoas podem ver o seu pensamento. Eu acho que isso é um caminho, assim, são chaves tão claras, né? Daquilo que a gente precisa fazer para viver dias de paz. Porque se a gente volta um pouquinho no versículo anterior ao que você estava colocando, diz assim, olha, pouco acima, não andeis ansiosos por coisa alguma. Então a gente está fazendo aqui, na verdade, o reverso.
É o reverso. Pensar isso, pensar aquilo, pensar o que é bom, o que é verdadeiro, o que é correto, o que é justo, o que é amável, o que é excelente, o que é digno de louvor, você não vai andar ansioso. É isso aí. É muito E por quando aí. ele fala que todos os seus pedidos eles sejam conhecidos diante de Deus. Sim. Então a gente tem que reclamar e falar com quem resolve. Senhor, toma conta, entrega e Deus está resolvendo. E da forma correta. Eu tenho falado muito, eu estou achando interessante, eu tenho falado muito na live exatamente sobre isso. E eu coloquei uma questão, foi se é possível a gente não andar ansioso em dias como esse, e eu citei exatamente, eu fiz esse reverso. Mas olha que interessante em 2 Coríntios, a segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 5, diz assim, na segunda parte, diz, também é uma chave, né? Mas ele vem dizer que a gente precisa levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo, né? Isso aqui está muito no natural e a gente precisa tomar autoridade daquilo que é natural. A gente tem corpo físico e a nossa mente é, na verdade, o órgão que está ali, que a gente foi perguntar onde está a sua alma, mesmo que a nossa alma seja alguma coisa espiritual. O órgão é o cérebro, porque é onde os meus pensamentos estão ali, que geram as minhas emoções, os meus sentimentos e tudo mais. Mas se a gente for olhar naquilo que é espiritual, a Bíblia diz, olha, além disso tudo, traz cativo o seu pensamento ao quê? A você? Aquilo que você... Não. Traz cativo o seu pensamento a tudo aquilo que foi conquistado na cruz por Jesus. Por quê? Exatamente. O fruto da obediência dele é exatamente o que ele conquistou na cruz. E a Bíblia diz que ele conquistou saúde em todas as áreas, saúde mental, saúde física, saúde emocional. Ele curou, ou seja, vai encontrar pessoas que já estão enfermas. E ele diz, eu não só sou a cura, como eu saro. Aliás, eu não só sou a saúde, a manifestação da saúde, como eu sou aquele que sara, se você precisar, que cura. Exatamente. A prosperidade parece que escapou da sua mão. Eu sou a prosperidade. Ele vem dizendo. Então é muito lindo quando a gente volta no nome de Jesus, né? E eu digo que uma forma da gente se equilibrar é a gente olhar muito para Deus. Porque quando eu confio nele, é muito mais fácil as outras coisas serem acrescentadas. Porque eu sei sobre o que eu estou apoiada. Eu não estou apoiada na minha emoção. Porque mesmo que eu traga os pensamentos, né? Eu esteja trabalhando, pode ser que eu tenha momentos, e são muito comuns, e que eu vou variar, né? Mas se na variação eu volto lá e falo assim, opa, é quase que eu falo assim, deixa eu dar né? Trago o que eu acabei de pensar, não, tá errado. Não vou pensar isso, porque isso não é verdadeiro. O que é verdadeiro? Verdadeiro é o que a palavra de Deus diz. O que a palavra de Deus diz? E é muito lindo, porque a Bíblia diz que a palavra ela é fiel, ela é lançada e ela foi deixada para nós para fazer exatamente o que ela disse que vai fazer. Ela não é para enfeitar nossa estante, né? Exatamente. Ela está aqui para... Quando Deus libera a promessa... Viva e eficaz. Viva e eficaz, ele está dizendo. Ela está ativa, ela não é letra, ela está ativa e ela é eficaz. Então, eu volto os meus olhos para a palavra e eu trago cativo aqui. O que Jesus conquistou na cruz por mim? A paz, saúde, segurança, bom ânimo, prosperidade. Tudo que é nobre. Tudo que é nobre. Tudo que é verdadeiro. Exatamente. Tudo que é justo. Aí ele vem, né? Tudo que é amável, porque tudo é por amor. Tudo que é de boa fama. Pode ser colocado no outdoor. E tudo é excelente. E tudo é digno de ser louvado. Então, se a gente tiver que trazer algum parâmetro de onde eu preciso buscar esses pensamentos, vão ser na palavra. Porque a palavra que vai dizer para você a sua característica, a sua identidade. Ela que precisa ser esse pêndulo, né? Eu digo assim, que mede, que diz assim, olha, tá alinhado, tá reto, né? Tá tudo certinho. Exatamente. Então, assim... A palavra é ativadora do propósito, né, Adriana? Sim. Você fala muito da ativação do propósito, né? São duas palavras que eu amo, ativar e propósito. É a gente tomar posse, é isso, é tomar posse daquilo que Deus diz que eu sou aquilo que Deus diz que eu sou. Então, quando eu me disciplino a isso, eu estou trazendo a paz que excede o entendimento. Vamos ver se a gente, em 5 minutinhos,
fala sobre o outro versículo. Olha só. Então, com relação ao outro versículo, eu gosto de dizer o seguinte, porque ainda ouço algumas pessoas dizendo assim, ah, Karine, mas é muito chato fazer um monte de exercício. Hein? E aí eu sempre falo assim, Deus nos deu livre arbítrio. Deus nos deu. É nosso. Você não tem que fazer nada. Ninguém tem que nada. Uhum. Porém, eu preciso dizer para você, e eu gosto de falar em Gálatas 6:7, eu preciso te dizer, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Então, eu digo isso para as minhas meninas também, que eu falo o seguinte, a palavra já está dizendo qual é a melhor forma, é o nosso manual de fé e conduta. Sim. Manual de fé e conduta. A palavra está dizendo. Mas se ainda assim você não quer investir tempo nisso, não tem problema. Porque Deus, ele não te viola. Mas saiba que Deus é justo. Sim. Porque aquilo que a gente plantar é o que a gente vai colher. Então, se eu deixar semear, os corvos semearem na minha mente, eu vou estar deixando, eu vou estar plantando. Eu vou estar plantando mentiras, falsas verdades. Porque todo pensamento gera um sentimento que estabelece uma verdade. Então, eu vou estar plantando em verdades. E eu vou me alimentar delas, né? Eu vou colhê-las, né? Então, por exemplo, pensamentos de tristeza, você vai colher o quê? Depressão. Não adianta você querer colher alegria, né? Pensamentos destruidores, vamos dizer, o pensamento do mal com relação ao outro, eu vou colher o quê? Inimizade, eu vou colher grosseria, eu vou colher... Então, quando eu acho muito lindo isso, porque Deus é muito fiel à palavra dele. Ele é totalmente fiel à palavra dele, né? Então, quando ele diz não zomba de Deus, é para assim, olha, está escrito, é assim. Pode, está escrito. Então, eu não posso fazer diferente. Então, assim, não zomba não é no sentido de pejorativo, de, olha, não, leve a sério. O que ele está dizendo assim, leve a sério. Sim, porque aquilo que você colher, que semear, você vai colher. Né? Vai plantar. É isso aí. Aquilo que o homem semear também vai colher. Isso, aquilo que você semear, você vai colher. Isso aí. Não tem jeito. E a boa notícia disso é que tudo que a gente semear, que for bom, que for verdadeiro, que for de boa fama, que for justo, que for excelente, a gente também vai colher. Então, isso é algo que me deixa feliz. Porque eu sei mudar, né? que eu vou colher. Esses dias eu estava assistindo um vídeo que estava mostrando exatamente um cérebro com várias manchas cinzas escuras. Foi uma ressonância que foi feita e eles entraram num tratamento com aquele paciente. Era um paciente que estava num grau de depressão já um pouco mais profundo e tal. E na mente dele haviam pontos escuros. E eles começaram a tratar exatamente dessa forma, mudando os pensamentos, mudando a fisiologia, né? Não me lembro agora, acho que provavelmente não teve medicação, mas depois de alguns meses, eles foram fazer uma nova ressonância e os pontos escuros do cérebro tinham desaparecido, ou tinham ficado apenas pequenas manchas. Por quê? Deus nos fez assim, com essa inteligência, com essa capacidade mental que a gente chama da neuroplasticidade, né? O cérebro ele vai se moldando, ele vai trazendo um novo caminho. Se não tá bom, ele procura um outro caminho para ajeitar aquele. Porque, gente, isso já é um milagre de Deus. Mas eu acho muito importante a gente entender que Deus é soberano, mas ele não tem controle sobre os seus pensamentos. Exatamente. Ele não vai ser conhece, ele pelos seus resultados. Ele está ali soberano sobre todas as coisas. E quando ele criou a sua inteligência mental, a inteligência com que o seu corpo funciona, porque Deus não precisa ficar lá. Intestino funciona, estômago funciona. Não. Essa inteligência já está liberada. E tudo vem daqui. Então, ele já deu todo o caminho. E ele deixou a palavra para a gente. Né? Ele deu o hardware para a gente, agora o software que a gente vai baixar, a gente que está escolhendo.
Se a gente vai fazer atualização ou não, é a gente que decide. Você já viu? Eu sou uma. Eu morro de medo de fazer atualização no meu celular. Eu fico assim, meu Deus do céu. Vou fazer atualização, esse negócio vai parar. Vai travar tudo. Vai travar tudo. Já aconteceu. E quanta gente tem medo de atualizar, né? Uhum. Eu digo assim, de buscar coisas novas, de buscar conhecimento, Exatamente. de buscar na palavra, sabe? De deixar, muitas vezes, aquele caminho que ela acha que... Buscar o que é novo em Deus, né? E eu acho que isso Exatamente. faz parte também para o nosso crescimento, para que a gente possa... eu acho que a gente precisa oxigenar o cérebro, né? E a palavra é o melhor lugar para você, sabe, buscar isso com pessoas que estão alinhadas àquilo que a palavra, né, ao que você crê. E Deus disse uma coisa, acho que é Jeremias, se não me engano, ele disse que Deus daria líderes nos últimos tempos, pastores nos últimos tempos, que iriam apacentar consciência e com conhecimento. Então também não tenha medo da ciência, não tenha medo do conhecimento, porque no final a ciência vai sempre concordar com aquilo que está estabelecido. Exatamente. Na verdade, a ciência ela não tenta destituir Deus do cargo de soberano, né? Mas ela acaba dando volta e provando o quão soberano e quão grandioso Deus é, porque ela não explica muitas e muitas, e não vai poder explicar mesmo. Não consegue, né? Não vai conseguir. Ninguém explica Deus, né? Ninguém explica Deus. É uma coisa assim, é fantástica. Exatamente. Karine, que papo gostoso. Gostoso, né? E é bom que é nessa fé que a gente vai crendo. Deus não perde o controle de nada. Nada. E a pandemia está aí e ele não perdeu o controle. Não. E eu vou dizer mais, ele ainda nos capacita para vencer. Vai capacitar os homens aí que estão estudando, os estudiosos, a trazer a cura. E assim, a gente pode olhar, quer dizer que crente não fica doente? Não, quer dizer que eu posso me posicionar em fé de que eu posso não ficar doente em momento nenhum da minha vida. É isso. Né? E assim, tomar todos os cuidados, mas andar assim, andar pela fé, andar, sabe? Qual fé aqui? Na palavra. O que a palavra diz a respeito? O que Jesus conquistou na cruz nesse momento que a gente está vivendo? Cura. Então, mesmo se a enfermidade tentar te abater, tem cura para você. Mas não fique esperando ela. Você percebeu, eu vou dizer, levante a autoridade. A palavra de Deus diz que os céus são do Senhor, mas a terra deu os filhos dos homens. Isso quer dizer o quê? Eu tenho a soberania, mas a autoridade é de vocês sobre a terra. Então, o que a gente precisa fazer? Domina, governa, exerça a autoridade sobre o seu corpo, sobre a sua casa, sobre a sua família. Exatamente. Sabe? E ande como quem realmente, eu vou dizer assim, ande com quem tem o rei na barriga, né? Com quem tem a autoridade que foi dada por ele, sabe? E assim, a Bíblia diz que podem vir por um caminho, mas por 7 eles fugirão. Então, eu acredito que a gente também tem que começar a mentalizar assim, filme de Spielberg, a gente andando pelas ruas, os vírus assim, fugindo por onde a gente passa. E não o contrário, porque a gente fica, né? Muitas vezes você pensa, vou sair na rua e você fica imaginando aquele monte de vírus te perseguindo assim, né? Aí você não gosta, você põe a máscara, você não pega, você não sabe se você pega no tomate, se você pega... Aí você entra em casa, você não sabe se você tira a roupa primeiro, se você tira depois, você põe para lavar, você toma, mas ela gente, isso é louco demais. Então, o que a gente precisa quando entrar? Assim, eu vou tomar os cuidados mínimos que eu precisar tomar, mas por um caminho eles podem vir contra mim, mas por 7 eles vão fugir. E aí a sua cultura é diferente. E é muito legal isso, porque assim, quando você começa a ter pensamentos bons, verdadeiros, nobres, de vitória, daquilo que Jesus conquistou na cruz, até a sua imunidade aumenta. Claro, exatamente. Então, assim, não é que é milagre, é que é a inteligência que Deus nos deu e que eu preciso ter domínio sobre ela. Eu que estou no controle da minha mente, né? Exatamente. Deus é soberano sobre a minha vida. Na hora que ele resolveu, Adriana, acabou. Aleluia, glória a Deus, fui. Se for do que for, não me interessa muito, não tenho esse problema. Mas eu preciso saber o quê? Que o controle é meu, né? Que a autoridade me foi dada para eu gerir aqui naquilo que ele tem me dado, né? Minha amiga, muito obrigada. Amei. Que delícia de conversa. Muito bom. Depois você manda para mim todas as informações que eu vou deixar para todo mundo aqui entrar em contato com você, para gente, para eles serem abençoados com a sua sabedoria, com a sua expertise, com o seu know-how, com a sua ciência e com a palavra de Deus que habita em você.
Tá bom? Amém. Beijo, Obrigada, beijo, maridão, na família. Obrigada, beijo grande. Beijo. Ó, live Tchau. amanhã, hein?